No vídeo de hoje vamos falar sobre reserva de emergência, porque as taxas de juros estão tão baixas, mas tão baixas que todo mundo acaba ficando um pouco perdido de onde colocar a reserva de emergência. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui justamente para falar para vocês onde eu mesmo coloco a minha reserva de emergência e sugestões de lugares possíveis que podem servir de reserva de emergência. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é só minha opinião e onde eu faço, onde eu coloco a minha reserva de emergência. Mas bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo, eu só quero já pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais. Mas bom, a primeira coisa que eu queria falar antes de propriamente falar onde eu invisto a minha reserva de emergência é que uma reserva de emergência tem como função aí você conseguir justamente juntar uma grana que vai ser responsável aí por de 6 a 12 meses do seu custo de vida, né? Lembrando que não precisa ser sempre 6 a 12 meses, você adapta isso para sua realidade, porque tem gente que trabalha com um emprego extremamente estável, daí pode ser que 6 meses esteja bom, ou 5 meses, 4 meses esteja excelente, mas tem gente que trabalha com um emprego que é, por exemplo, de autônomo, digamos que seja uma pessoa que trabalha aí fazendo bolos, e aí de repente num mês diminui a demanda por bolo que você estava vendendo, então de repente a demanda diminuiu e você vai vender menos, e você precisa vender determinada quantidade para conseguir pagar as suas contas, então essa reserva de emergência vai entrar nesse mês para complementar. Então, para um autônomo, muitas vezes é interessante ele ter aí 12 meses de reserva de emergência, justamente porque um autônomo, ele depende só dele, e se ele depende só dele, pode ser que aconteça alguma coisa no mês, ou em vários meses, ou digamos que você seja personal trainer, um personal trainer e acabou quebrando a perna, acabou tendo alguma lesão, acontecendo alguma coisa com você. Você basicamente não vai conseguir trabalhar porque você trabalha utilizando suas pernas, utilizando seus braços, então você vai precisar aí recorrer de novo à reserva de emergência pelo tempo que precisar, né? Então adapta essa quantidade de meses de acordo com a sua profissão, com como você se sente mais confortável. Lembrando que também não serve necessariamente só para aconteceu alguma coisa no meu trabalho, fui demitido. Serve também para, por exemplo, você teve algum problema no seu carro e você precisa do carro para trabalhar. Você também vai ter que consertar o carro e não ter o que fazer, e o melhor é você não fazer dívida para consertar o carro. Ou senão você teve alguma despesa médica que fugiu do normal, você vai ter que pagar, e o ideal é sempre não fazer dívida. A reserva de emergência na prática vai fazer com que você economize, justamente porque você não vai ter que tomar dívida, você não vai ter que pegar dívida lá com o banco para poder resolver eventuais problemas que venham a acontecer. Então é muito importante sim você ter essa reserva de emergência. É a forma mais barata de conseguir se desvencilhar de algum acidente ou algum problema que tenha acontecido. Eu antigamente me sentia confortável com aí 6 meses de reserva de emergência, mas hoje em dia eu prefiro ter 12, porque eu trabalho como autônomo, né? Para quem não sabe, eu sou consultor financeiro, inclusive caso você precise de uma consultoria financeira para eu poder te dar uma ajuda, me chama no direct do Instagram que a gente pode ver isso aí, para eu poder justamente dar essa consultoria para você que queira. E justamente aí, por eu ser consultor financeiro, eu me sinto mais seguro de ter 12 meses de reserva de emergência, já que eu sou autônomo. Mas bom, como eu prometi lá no começo do vídeo, eu falei que eu ia falar onde eu deixo a minha reserva de emergência. E é muito importante que toda reserva de emergência, independente de eu estar usando ou não, toda reserva de emergência tem que ter algumas características. A primeira característica é essa reserva de emergência tem que ter liquidez diária. Você tem que conseguir tirar o dinheiro quando você precisar, sem ter uma perda. A outra característica é que você tem que ter uma volatilidade aí de 0. Você não pode ter uma reserva de emergência que fique variando para cima e para baixo. Tem que ser uma coisa extremamente estável, porque você não sabe quando você vai precisar sacar. Inclusive, eu via muita gente que colocava reserva de emergência em fundos imobiliários por causa de uma youtuber aí que falou uma vez que era excelente você colocar sua reserva de emergência em fundos imobiliários, o que é um grande erro, porque se você deixa sua reserva de emergência em fundos imobiliários e de repente todos os fundos imobiliários caem muito, como por exemplo aconteceram durante a crise que teve agora há pouco, tá tendo na verdade, né? Mas a crise no mercado que teve lá para março, abril, se eu não me engano, de 2020, caiu todos os fundos imobiliários e era um momento que a maioria das pessoas ia precisar justamente dessa reserva de emergência, e aí acabou perdendo uma grana para poder pegar a reserva de emergência. Então você precisa ter liquidez diária, você precisa ter segurança naquela reserva de emergência. Essas são as principais coisas. Isso posto, eu deixo a minha reserva de emergência num fundo extremamente conservador chamado
Trópico SF2 Cash, do gestor Sérgio Machado. Eu já falei mais dele, ele é um fundo extremamente conservador, que pra mim é o melhor fundo de caixa que dá pra você ter aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum fundo que seja melhor do que ele, que eu me sinta mais confortável do que com ele. Mas eu falei melhor dele, eu abri a lâmina do fundo na tela, expliquei coisinha por coisinha dele nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, aqui do meu lado direito, pra vocês poderem justamente ver esse meu outro vídeo que eu analiso certinho, caso você tenha interesse nesse tipo de fundo, né? Pra deixar sua reserva de emergência. Mas também não é o único lugar onde dá pra você deixar. Você também pode deixar, por exemplo, no RDB do Nubank. Deixar seu dinheiro ali na conta corrente mesmo do Nubank, que você deixando seu dinheiro na conta do Nubank, ele já vai render 100% CDI. Você também pode deixar em CDB de bancão, CDB do Itaú, CDB do Santander, do Bradesco, CDB de bancões, que geralmente vão pagar um pouco menos do que 100% CDI. Se você for alta renda, né? Se você for, por exemplo, o Personalité, ou se for Prime Bank do Itaú, ou no caso do Bradesco, do Santander, os seus equivalentes, caso você seja isso, provavelmente você vai ter algum CDB lá que vai dar mais de 100% do CDI ou 100% do CDI com liquidez diária. Então CDB de bancão, RDB do Nubank, esse fundo Trópico SF2 Cash que eu deixo a minha reserva de emergência também é uma opção. Ou até mesmo no Tesouro Selic, que caso você não saiba o que é, eu vou deixar no card também um vídeo que eu explico tudo sobre o Tesouro Direto para vocês poderem saber como que funciona esse investimento também. Mas de qualquer forma, o Tesouro Selic entre esses foi o que mais sofreu na crise, por incrível que pareça, porque teve momento ali durante a crise, durante a grande queda que teve, que infelizmente o Tesouro Selic acabou passando alguns dias ali, 2, 3 dias com a cota negativa, então você teria perdido um pouquinho de dinheiro, quase nada, mas é um pouquinho de dinheiro ali que você teria perdido. E também teve alguns dias que o Tesouro Nacional impediu as pessoas de tirar o dinheiro ali do Tesouro Selic, poder sacar essa grana. Então também é um adendo aí que é importante tomar cuidado. Outro toque que eu quero dar pra vocês aqui é pra vocês suspeitarem de porcentagens do CDI gigantescas, falando que é liquidez diária, que não tem risco nenhum. Suspeita disso, porque toda rentabilidade vem acompanhada de um risco que é equivalente a essa rentabilidade. Então não adianta você olhar lá uma parada que tá te dando banco sei lá o quê, um banco que você nunca ouviu falar na vida, te dando 160%, 180%, 200% CDI e achar que tá tudo bem, que não tem nenhum probleminha com isso. Porque se tem uma rentabilidade desse tamanho é porque você tem um risco equivalente a essa rentabilidade. Pode ter FGC, pode ter o Papa garantindo o investimento. Quando você precisar dessa grana, se você não conseguir sacar, ou se tiver algum problema desse banco que você colocou aí que tá rendendo 200% do CDI, acabar falindo, você tiver que recorrer ao FGC, porque a maioria deles são sim protegidos pelo FGC, mas de qualquer forma, se você precisar recorrer ao FGC, você vai ver o trampo que dá, todo o problema, toda a burocracia chata pra caramba que tem pra você conseguir justamente resgatar esse dinheiro aí do FGC. O FGC sim protege, isso é excelente o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, consegue proteger aí o seu dinheiro que tá em determinados bancos. Só que de qualquer forma você não vai querer recorrer a ele. Ele é a última coisa que você vai querer recorrer. É só sua reserva de emergência, não são seus investimentos principais, é só aquela grana que é pra garantir que você vai conseguir de boa, conseguir tranquilamente aí, independente do que acontecer, sacar a grana e usar a grana sem ter que recorrer à dívida. Então, por favor, deixa essa grana num lugar seguro, não vai para um banco Pindamonhangaba da Xlá Bolinha, não vai nisso aí, porque você acha estranho que você tá vendo uma rentabilidade muito acima naquele banco, não significa que é fraude, não é isso que eu tô falando. A questão é que é o seguinte, pode ser que o risco que você não esteja vendo seja muito grande, porque pode ter certeza que um banco Itaú da vida não vai falir. O Nubank, apesar de ser uma fintech, que é uma coisa menor, não é do tamanho do Itaú, também é um banco que é bastante seguro, porque tem muitos clientes, uma base ativa de clientes muito grande e que tá crescendo cada vez mais. Eles podem fazer IPO na Bolsa de Valores, eles expandiram comprando a Isinvest recentemente. São coisas que são mais conservadoras, ou o Tesouro Nacional, deixar no Tesouro Selic, você tá garantido pelo Tesouro Nacional, na pior hipótese, eles vão travar alguns dias ali, ou senão o governo imprime mais dinheiro para pagar a dívida. Então, de qualquer forma, são coisas que são mais conservadoras para você deixar sua reserva de emergência, ou senão o fundo que eu mesmo deixo, também é extremamente conservador. Eu já fiz uma análise da lâmina desse fundo, já nesse vídeo que tá aqui no izinho, no card. Lembra disso, se tá rendendo muito, acha estranho, porque pode ser que o risco que você vai estar correndo é maior do que você acha que você vai estar correndo, tá bom? Bom, mas por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sanado dúvidas, que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se eu ajudei, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo também, porque eu amo ler os comentários e responder eles. Muito obrigado por você que ficou até aqui, até o próximo vídeo e falou!